Bom dia, dando rider para mais um vídeo. Se compraste recentemente uma Honda Goldwing, muitos parabéns! Tens a melhor moto de turismo do mundo, ou para não ferir suscetibilidades, uma das melhores motas de turismo do mundo. A Goldwing é a moto mais sofisticada que a Honda alguma vez produziu. No vídeo de hoje vou falar sobre algumas funcionalidades que a Honda Goldwing tem e que, na minha opinião, são imprescindíveis para qualquer pessoa que conduza uma moto destas. Vamos começar por este botão na consola central para pôr a moto a trabalhar. Para pôr a moto a trabalhar é muito simples. Não se esqueçam, em primeiro lugar, que o comando da moto tem que estar a uma distância máxima de 2 metros em relação à moto, para que o sinal do comando esteja devidamente conectado com a moto. E quando chegamos aqui e rodamos este botão no sentido dos ponteiros do relógio para o lado direito, o sistema elétrico da moto é ativado. Em seguida, temos aqui este botão vermelho e basta clicar aqui para pôr a moto a trabalhar. Quando carregam neste botão, não precisam de ficar a pressionar durante muito tempo. Basta clicar uma vez que a moto pega a trabalhar. Estando a moto a trabalhar, para desligar a moto, basta rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, no sentido anti-horário, para o lado esquerdo, e a moto desliga. Se olharmos com atenção para este botão, vemos que, além do 0 para desligar e o 1 para ligar, temos aqui embaixo uma designação de ACC e aqui uma espécie de um aloquete. E então em seguida vou-vos falar para que é que servem estas duas funções. Vamos então explorar primeiro este modo ACC, que é o Accessory Mode. Se nós rodarmos uma vez para o lado direito, toda a parte elétrica da moto é ativada, e se rodarmos uma segunda vez, nós vemos que a moto entrou em Accessory Mode. O Accessory Mode, as luzes da moto não estão a funcionar, só funciona apenas o rádio e meia dúzia de funções poucas. Não é aconselhável manter a moto em modo Accessory Mode durante muito tempo, uma vez que este modo consome a bateria da moto e podem correr o risco de a bateria ser completamente drenada se deixarem a moto durante muito tempo neste modo. Para retirar do modo Accessory Mode, basta rodar para a esquerda e a função é desativada. Se rodarmos agora para a direita novamente, nós vemos que as luzes já estão ativadas porque ativamos todo o sistema elétrico da moto. Para o lado esquerdo, por baixo aqui do número 0, que é de desligar, temos um símbolo de um aloquete. E para que é que serve este símbolo? Se nós virarmos com a moto parada, desligada, rodarmos a direção para o lado esquerdo e rodarmos este botão, ela fez 3 sinais, quer dizer que a direção não está trancada. Temos que pressionar a direção. Apitou uma vez, quer dizer que a direção está trancada, como podem ver. Portanto, este aloquete serve para trancar a direção. Para destrancar a direção, basta rodar uma vez, destranca a direção. Segunda vez, agora para o lado dos sentidos dos ponteiros do relógio, ativa todo o sistema elétrico da moto e aqui podemos pôr a moto a trabalhar novamente. Mas há aqui um segredo que eu quero partilhar com vocês. Se vocês quiserem pôr a moto a trabalhar, a moto está desligada e com a direção trancada. Se vocês não quiserem estar a rodar este botão uma vez para destrancar a direção, 2 vezes para ativar o sistema elétrico e uma terceira vez para carregarem neste botão vermelho do Start, vocês com este botão do Start, única e exclusivamente, conseguem fazer todo este processo. Então, se vocês clicarem uma vez, a direção foi destrancada e o sistema elétrico foi ativado. E uma segunda vez, para pôr a moto a trabalhar. Ou seja, é muito mais prático utilizar única e exclusivamente este botão do Start, em vez de estarmos a rodar várias vezes este botão redondo. A Honda Goldwing tem 2 malas laterais e uma top case, todas elas feitas de plástico ABS de boa qualidade e com o objetivo de durar muitos anos. Contudo, convém termos algum cuidado na forma como manuseamos, principalmente na abertura e no fecho das malas. A Honda Goldwing tem sensores elétricos em todas as malas que vos avisa
na eventualidade da mala não ficar corretamente fechada. E é avisado aqui no painel central da moto que alguma das malas está mal fechada e que inclusive avisa-vos qual das malas é que é, se é top case, esta do lado direito ou do lado esquerdo. Para fechar corretamente as malas não precisamos de fazer muita força. Basta encostar com calma e depois só pressionar para que ela faça o contacto. Para a abertura da mala é exatamente a mesma coisa, temos aqui um botão e basta clicar que a mala abre automaticamente. Não precisamos de fazer força para abrir. Novamente, para fechar, só encostar e já está. Não é preciso fazer nada à bruta que pode danificar os sensores elétricos ou, eventualmente, o fecho da mala. Para a top case é exatamente a mesma coisa. Podem ver que a top case neste caso até está cheia, tem aqui a mochila e o capacete. E então a técnica para fechar corretamente a top case é baixar a tampa até onde ela for, sem fazer pressão nenhuma, e depois colocar a mão, esta é a técnica que eu uso, colocar a mão aqui em cima nas costas do passageiro e apenas com um dedo aqui em baixo já está. Portanto é muito simples. Se eventualmente tiverem alguma dificuldade em fechar a mala, é porque provavelmente pode haver aqui alguma alça da mochila, alguma coisa que esteja aqui a interferir com o fecho e pode ser esse o motivo que a mala não está a fechar corretamente. Mas caso contrário, é só baixar. Eu até evito pôr a mão aqui em cima para não haver qualquer tipo de deformação a fazer força. Coloco aqui em cima e com um dedo já está. Não é preciso andar aqui a fazer pressão com muita força, porque correm o risco de poder danificar a mala ou até a mala começar a não encaixar bem na top case. E depois, eventualmente, se apanharem chuva, podem haver aqui folgas que fiquem de estar a fazer aqui muita pressão e até entrar água para dentro da top case. Esta é a forma que eu acho que é correta para fechar a top case. Quando fecharem as malas todas e subirem para cima da moto para arrancarem, podem ver ali no painel central da moto se existe algum aviso de alguma das 3 malas que não está corretamente fechada. Agora vamos falar sobre a Smart Key, o comando que permite que todo o sistema elétrico da moto funcione. Um dos aspectos mais importantes que têm de ter em mente com a Honda Goldwing é que esta Smart Key tem que estar a uma distância máxima de 2 metros em relação à moto. Se tal não acontecer, nem aquele botão central funciona para ligar o sistema elétrico ou pôr a moto a funcionar, nem conseguem abrir as malas laterais ou a top case com a moto desligada e, portanto, é um dos requisitos mais importantes de todo este processo de ter uma Honda Goldwing. Desde que esta Smart Key esteja a uma distância inferior a 2 metros da moto, vocês, mesmo com a moto desligada, conseguem chegar aqui, abrir a top case ou abrir as malas laterais sem terem que pôr a moto a trabalhar ou até que ligar o sistema elétrico. Este comando é alimentado por uma pilha CR2032 e eu fiz aqui há uns tempos um vídeo único e exclusivamente focado na forma como se deve proceder para fazer a troca dessa mesma pilha. E eu próprio fiz uma troca de pilha no meu comando que deixou de funcionar, de fazer a ligação com a moto, e então expliquei em vídeo, passo a passo, como abrir o comando corretamente e como fazer a troca de pilha. Vou deixar no link da descrição o link do vídeo para, no final deste vídeo, se tiverem curiosidade, poderem ir ver como fazer a troca desta pilha, se vos acontecer a vocês o mesmo que me aconteceu a mim, que foi a pilha ter acabado. Em média, é estimado que cada pilha dure entre 18 a 24 meses. Ó João, então diz-me lá uma coisa. Se este comando é tão importante para pôr a moto a trabalhar, para abrir as malas, a top case e etc., como é que eu faço se perder o comando da moto? Se for fazer uma viagem, vou dar uma caminhada ou a chave cai-me para dentro da água ou para dentro do mar e eu perco completamente a chave. A Honda foi inteligente o suficiente para criar um mecanismo na Honda Goldwing para vocês conseguirem seguir viagem. Mas esse mecanismo não é muito intuitivo. Eu fiz um vídeo aqui há uns tempos só focado neste tema, que eu acho que é muito importante qualquer pessoa saber como proceder. Então vou deixar também na descrição deste vídeo como é que vocês vão de fazer se perderem a chave ou o comando da Honda Goldwing.
Outra funcionalidade, e neste caso só é válido para as ondas Goldwing que não têm airbag, como é o caso desta, é este compartimento central. Este compartimento central permite colocar aqui várias coisas, no meu caso as chaves de casa, por exemplo, podemos colocar a nossa carteira e temos aqui uma ligação para podermos pôr a carregar o telemóvel e é através desta ligação que faz a conexão automática com o próprio sistema da Onda. Outra coisa que a Onda fez foi também colocar esta esponja, que já vem de origem, que é para podermos colocar o telemóvel aqui dentro enquanto estiver ligado a este cabo. E porquê? Esta esponja funciona como um protetor de calor, porque se vocês repararem, quando fizerem uma viagem maior, vocês vão de reparar que este compartimento aquece bastante e, portanto, podem colocar aqui as chaves de casa, a carteira e o telemóvel dentro desta esponja para proteger do calor, mas para produtos perecíveis ou que possam derreter, não é aconselhado colocarem aqui. Por exemplo, se pararem numa estação de serviço e comprarem um chocolate para comer mais tarde, não é de todo aconselhável colocarem aqui dentro, porque de certeza absoluta que vai derreter. Por vezes existe alguma dificuldade quando clicamos neste botão para conseguir abrir o compartimento. Neste caso está a funcionar bem, mas por vezes nós clicamos aqui no botão e isto não abre à primeira. Vou-vos dizer aqui um pequeno truque para, se vos acontecer isso, para conseguirem abrir. Se em vez de se tentarem abrir com o dedo no centro do botão, se clicarem aqui mais do lado direito do botão, é quase certo que conseguem abrir muito melhor. Porquê? Porque o fecho está localizado aqui mais do lado direito. E então, se vocês clicarem mais do lado direito, na eventualidade de não abrir, é um truque que podem utilizar para isto funcionar melhor. Outro ponto importante, como abastecer a moto com combustível. O compartimento para abastecer situa-se aqui, por baixo desta bolsa que falei anteriormente, mas se carregarmos aqui, isto não abre. Existe um processo para podermos abrir o compartimento para abastecer a moto com gasolina. Aqui no lado direito da moto temos aqui outro pequeno compartimento, onde a Goldwing é só compartimentos. Então abrimos aqui, neste botão, e depois aqui dentro temos uma pequena alavanca que pressionamos para dentro e isto abre automaticamente. Eu acredito que a Onda Goldwing tenha utilizado este sistema para proteger, quando a moto está parada, até de roubo de combustível ou isso, pelo menos quando a moto está parada, além de não ser uma coisa muito intuitiva, da forma como se abre. Normalmente nas outras motas coloca-se a chave, roda-se e abre-se o compartimento do combustível. Aqui está a alavanca para abrir, está aqui dentro. E isto aqui fica automaticamente fechado sempre que a moto está parada. Outra coisa extremamente importante na Onda Goldwing é terem muito cuidado com os retrovisores. Parecem inofensivos, mas se vocês não tomarem as devidas precauções, podem até ter um acidente. Vamos falar dos retrovisores de forma separada. Este retrovisor do lado esquerdo, quando nós paramos a moto na garagem e trancamos a direção, como ela está agora, não tem problema nenhum em recolher o espelho, se quisermos, para não bater em nada, ou se às vezes tivermos o nosso carro, se tivermos a moto atravessada no nosso lugar de garagem e depois o carro aqui à frente, para não bater no carro, podemos recolher o espelho, que não tem problema absolutamente nenhum. O mesmo não se passa com este retrovisor do lado direito, portanto do lado do acelerador. Porquê? Porque quando nós trancamos a direção, a mão esquerda, portanto onde tem a embreagem, neste caso a moto não tem embreagem, mas a mão esquerda fica para baixo e a mão direita fica para cima, onde temos o acelerador. Se vocês recolherem os espelhos ambos antes de trancar a direção, podem correr o risco de bater com o travão da frente aqui no vidro e partir o vosso retrovisor. Se eu recolher, vocês podem ver, vou recolher devagarinho, ele chega aqui e bate no travão da frente. É preciso muito cuidado, ou seja, o retrovisor do lado direito da Goldwing nunca recolher em situação nenhuma quando pararem a moto na garagem. Outro aspecto muito importante, nunca recolham os retrovisores quando vão andar de moto. Imaginem que vocês têm a ideia de querer furar trânsito e chegam e fazem isto.
recolhem um espelho e recolhem outro para reduzir um bocadinho a largura da moto. Se vocês fizerem isso, imaginem que vocês vão em andamento e vão a fazer uma curva. Olhem o que é que vos vai acontecer. O retrovisor vai-vos travar com o travão da frente. Imaginem vocês a fazer uma curva a 70, 80 ou 100 km por hora, com o retrovisor recolhido, este do lado direito, porque do lado esquerdo, no meu caso, não tem embreagem, mas se for uma moto que tenha manete de embreagem, vai acontecer o mesmo, vai bater no retrovisor do lado esquerdo. Imaginem a moto de repente travar, porque vocês estão a fazer uma curva e bateu aqui no retrovisor. Pode provocar um acidente e pode-vos provocar mazelas significativas. Ou seja, com a moto parada a recolher única e exclusivamente o retrovisor do lado esquerdo, que está do lado da embreagem, da mão esquerda, o do lado direito nunca recolher em situação nenhuma, porque com a moto parada podem correr o risco de partir o vidro e se for em andamento a moto vai-vos travar com o travão da frente e pode-vos provocar um acidente com mazelas muito graves. Pois é, acredito que este vídeo já vá longo. Há ainda muitas funcionalidades da Honda Goldwing para se poder falar, como por exemplo os modos de condução, o sistema de amarrar o capacete à lateral da moto, o sistema de assistência ao estacionamento com a marcha à frente e a marcha atrás, o sistema do rádio e a ligação do rádio com o headset do capacete, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.